Olá, está no ar o programa Grandes Julgamentos do STF, que hoje apresenta uma decisão do plenário do Supremo que promete desburocratizar procedimentos e facilitar a vida de quem pretende comprar um carro financiado. O Supremo decidiu acabar com a obrigatoriedade do registro do contrato de alienação fiduciária nos cartórios. Agora, esse registro poderá ser feito direto no DETRAN, os departamentos de trânsito. Conheça o que diz a Constituição Federal, as leis infraconstitucionais e o Código Civil Brasileiro sobre o tema. E ainda a jurisprudência consolidada no tribunal sobre o registro do contrato de alienação fiduciária. Comprar um carro hoje em dia está fácil e rápido. Mesmo em tempos de crise, longos financiamentos e algumas promoções atraem cada vez mais consumidores. Na compra, a maioria opta por um tipo de negócio chamado alienação fiduciária, uma expressão jurídica muito comum, pouco conhecida, mas muito séria. O termo diz respeito a um tipo de transferência de propriedade de um bem, seja ele móvel ou imóvel, com a intenção de garantia de que o devedor vai cumprir com o pagamento do débito. Esse bem, ele é de propriedade do credor, que é o que a gente chama de propriedade resolúvel. É uma propriedade que ela já nasce sabendo que futuramente ela vai ser extinta. Como assim extinta? Futuramente, essa propriedade, quando o devedor efetuar o pagamento da dívida que ele contraiu com o credor, esse bem que era do credor vai ser transferido, a propriedade será transferida para o próprio devedor. Esse contrato é firmado entre bancos, financeiras e o cliente, na maioria das vezes pessoas físicas, né? No Brasil, essa modalidade de transferência de propriedade é bastante comum, especialmente como alternativa para o financiamento de veículos. A alienação fiduciária está prevista no artigo 1361 do Código Civil Brasileiro, dentro do título sobre direito de propriedade. E foi justamente parte do Código que foi alvo de grande debate aqui no plenário do Supremo. O tema central do julgamento foi definir o órgão competente para fazer o registro dos contratos de alienação fiduciária de veículos. Os requerentes pretendiam obter da Suprema Corte a declaração de inconstitucionalidade das leis federais que estabelecem a obrigatoriedade do registro perante órgão competente de licenciamento, o DETRAN. A exigência de duplo registro, tanto nos cartórios quanto nos DETRANs, vigorou dos anos 60 até o início dos anos 90, quando o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu dispensar o registro nos cartórios. Entendimento que, segundo os ministros do Supremo, também ficou consolidado no Código Civil de 2002. Na sua primeira parte, ele especifica de contratos de bens móveis infungíveis em geral. Na sua segunda parte, ele fala de veículo, que é justamente essa segunda parte que foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. O advogado especialista em direito civil ainda ressalta que eram inúmeras as leis que versavam sobre o tema. A Constituição Federal também tratou sobre o serviço notarial e de registro. Esse artigo 236 da Constituição Federal, ele diz que esses registros nesses tipos nessas modalidades de título, esse registro ele deve ser efetuado perante o próprio cartório notarial. Então, assim, o que eles questionaram nessa ação foi justamente isso, que a validade do negócio jurídico perante terceiros de boa-fé, ela só existiria caso esse registro fosse efetuado, a anotação fosse efetuada tanto no registro do veículo, que é de competência do órgão licenciador, que no caso seria o DETRAN, quanto no serviço notarial. E com a diversidade de normas e entendimentos sobre o mesmo tema, foram apresentadas no Supremo 2 ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário.
Os 3 processos foram julgados em conjunto. A decisão unânime valerá para todo o país, graças ao instrumento da repercussão geral. As ADINs e o RE foram apresentadas pelo Partido da República, PR, Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil, IRTD Brasil, Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, ACREF, e pelo DETRAN, do Rio de Janeiro. Parte das entidades argumentou que o registro em cartório dava mais segurança ao banco e ao consumidor. Do outro lado, outros advogados defenderam o fim do duplo registro com base no Código Civil de 2002. Participaram das sustentações orais 10 amicus curiae, que são terceiros envolvidos com interesse direto na causa. Entre eles, advogados de autarquias, de entidades de classe e partido político. Acompanhe a partir de agora pequenos trechos da participação de cada advogado. O artigo 236, no nosso modo de ver, estabelece um modelo, um microsistema próprio de registros, que é um sistema que deve ser considerado exclusivo na medida em que ele estabelece responsabilidade própria para fins de responsabilização dos cartórios e dos oficiais de cartórios, estabelece um sistema de fiscalização específica desses cartórios. A inconstitucionalidade das normas aqui impugnadas se torna flagrante quando se vê que elas estão impondo uma proibição ao regular exercício do ofício dos titulares de registro de documentos, garantido no artigo 236 da Constituição. Gostaria de destacar que o Conselho Nacional de Justiça, em 2012, editou o provimento número 27, deixando bem claro que é facultativo o registro em cartório. A norma do Código Civil atende aos 3 aspectos do princípio da razoabilidade. Por isso, também não pode ser considerada inconstitucional quando se percebe que ela é mais adequada ao fim de dar publicidade ao contrato de alienação fiduciária, conferindo maior eficácia ao princípio da publicidade. O legislador constituinte originário remeteu à lei essa tarefa. Então, o legislador, no exercício da sua competência legislativa, no caso aqui da União, estabeleceu expressamente que o registro do contrato da alienação fiduciária de veículo automotor, ele seria suficiente que se fosse promovido no âmbito dos órgãos de licenciamento. Ou seja, bastaria ali, para a legislação atual, basta a anotação do gravame no certificado de registro do veículo automotor. Eu não cometeria a indelicadeza e, aliás, a injustiça de dizer que carece de seriedade essa ação, mas efetivamente ela carece de consistência, porque tudo que se pretende é que o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade de uma lei que contraria interesses de determinado grupo. A Constituição determina uma lei específica que tem que ser editada pelo Congresso Nacional e que transfere para os cartórios. Transfere para os cartórios significa o quê? Transfere para alguém que é submetido a um concurso público, que tem uma habilitação técnica. O cartório não é um mero batedor de carimbo. Quando você chega com título de alienação fiduciária no cartório, ele simplesmente não bate o carimbo e diz está registrado. Ele examina o título para verificar se os requisitos essenciais desse título estão previstos, estão contidos. Como registradora, ela não podia acolher uma portaria do Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro que lhe afirmava que a atribuição registral estava transferida para um órgão autárquico. E por que ela não podia acolher? Não podia acolher porque a Constituição da República Federativa do Brasil é clara em dizer que são atividades delegadas
pessoas como ela, o registro público, os registros públicos. Hoje nós vivemos uma aberração de quebra de todo o sistema registral brasileiro e entregue esse sistema a particulares que manipulam, usam o dinheiro público em benefício próprio e da manutenção desse status quo reinante. A interpretação atualmente dada a esses artigos, retirando o registro do contrato dos cartórios de títulos e documentos, vai de encontro às premissas constitucionais, mitigando, ou melhor, violando, sem sombra de dúvida, um direito fundamental constitucionalmente protegido. A seguir, você vai ver o voto do relator, ministro Marco Aurélio, e dos demais integrantes da Suprema Corte. Até já! Mais agilidade e menos burocracia. O Supremo Tribunal Federal decidiu pelo fim da obrigatoriedade do registro dos contratos de alienação fiduciária em cartórios. Agora, esse registro poderá ser emitido somente pelo DETRAN, os departamentos de trânsito em todo o país. Com a repercussão geral, a medida vale para todos os estados brasileiros e acaba com as dúvidas em relação a esse tema. Acompanhe agora os detalhes do julgamento. A decisão unânime ocorreu durante sessão em que os ministros analisaram as ações diretas de inconstitucionalidade número 4.227 e 4.333 e o recurso extraordinário 611.639, com repercussão geral reconhecida. No entendimento do relator, acompanhado por todos, na compra de veículo financiado, o simples pacto entre as partes é perfeitamente existente, válido e eficaz, sem que seja necessário qualquer registro. No caso, firma-se o contrato e surge o gravame com a tradição, ainda que seja meramente ficta. Em outras palavras, o pacto é perfeitamente existente, válido e eficaz entre as partes, sem que necessário qualquer registro, o qual constitui mera exigência de eficácia do título contra terceiros. Toda matéria atinente à formação e eficácia desse contrato específico, aliás, está regulada no âmbito de competência do legislador ordinário e foi interpretada pelo Superior Tribunal, órgão incumbido de fazê-lo. Afastou-se de maneira expressa o caráter constitutivo do registro. O relator também afastou qualquer questionamento dos requerentes contra o Código Civil de 2002 e reiterou a competência do Congresso Nacional para ajustar qualquer eventual mudança necessária no Código. O histórico legislativo apresentado torna extreme de dúvidas que a exigência de registro do contrato de alienação fiduciária nas serventias extrajudiciais foi criada ainda na década de 60 por lei ordinária. Estamos no século XXI. Nada impede que o mesmo legislador, ante o implemento de política pública diferente, extinga a obrigatoriedade. Por mais analítica que seja a Carta Federal Brasileira, descabe querer dela extrair a compulsoriedade de registro de um contrato específico em uma instituição determinada. Para o relator da matéria, ministro Marco Aurélio, a necessidade do registro em serventia extrajudicial, os cartórios, acarreta ônus desnecessário ao consumidor. Para o leigo, é mais fácil, intuitivo e célere verificar a existência de gravame no próprio certificado do veículo, em vez de peregrinar por diferentes cartórios de títulos e documentos ou ir ao cartório de distribuição
nos estados que contam com serviço integrado em busca de informações. Não age o parlamento de maneira inconstitucional quando extingue procedimento registral desprovido de utilidade maior, mesmo porque é inerente à ideia de serviço público, exercido em âmbito público ou privado, está o oferecimento de alguma garantia ou comodidade material à coletividade. Foi um julgamento em conjunto de 2 ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário. O relator, ministro Marco Aurélio, aceitou em parte os argumentos apresentados em uma das ADINs. Mas, no final, o resultado prático foi o mesmo. E o cidadão não precisa mais fazer o registro do contrato de alienação fiduciária dos veículos em cartório. Este conhecimento parcial, com relação a um dos recorrentes, não altera em nada a conclusão quanto ao que se assenta e que é o núcleo da questão, que é o reconhecimento da constitucionalidade do dispositivo do Código Civil e, portanto, da possibilidade plena de se ter esta anotação validamente. Tudo que foi dito, inclusive da tribuna, mesmo os que se opunham a legitimidade e a constitucionalidade dessas normas, foram todos no sentido da necessidade de averbação, de registro, para os fins exatamente a que se presta essa anotação de maneira mais eficiente, mais firme. Daí a minha ênfase a fala do ministro relator, que logo no início diz que levava em consideração que nós estamos no século XXI e que, portanto, o que se quer é mais leveza para o cidadão e não mais burocracia que ninguém aguenta mais, até porque, para cumprir a mesma finalidade de segurança, de publicidade, não há uma única forma e quanto mais leve for para o cidadão, tanto melhor será o Estado. Durante o julgamento, o principal debate foi em torno de 2 dispositivos. Um artigo da Constituição Federal e outro do Código Civil. Em termos gerais, o artigo 236 da Constituição, segundo também a conclusão que cheguei, não colide com os dispositivos citados, nomeadamente com o artigo 1361 e seus parágrafos do Código Civil, e nem mesmo com a legislação correlata. Não acho, da conclusão do exame que fiz, que há ferimento e não vejo como acolher os aspectos suscitados pelos autores das ações diretas. Parece-me que o legislador, em um ato normativo legítimo e por meio do devido processo, admitiu como suficiente o registro apenas nos órgãos de licenciamento. O ponto central, no meu entender, da questão constitucional se situa numa questão básica. É saber se a Constituição ou a transmissão de direitos reais de coisas móveis depende de registro em cartório de títulos e documentos. E depende por força da Constituição. Esse é o ponto central. No meu entender, a Constituição não trata disso. A Constituição estabelece que direito civil, em geral, e direitos reais, em particular, são matérias de competência legislativa privativa da União, que se exerce através da legislação ordinária. Eu peço todas as vênias, as que compreendem o contrário, mas eu também não encontro inconstitucionalidade nesses dispositivos invocados, em especial o Código Civil, artigo 1361, no seu parágrafo 1º, parte final. Me rendendo à jurisprudência reinante na Corte, eu verifico que, como se trata de uma ação, de uma arguição de inconstitucionalidade em controle difuso, eu também posso me valer do argumento utilizado no controle de constitucionalidade abstrato. E eu verifico aqui que essa constitucionalidade do registro de alienação fiduciária no certificado do veículo pelo órgão de trânsito, ou seja, a constitucionalidade desse registro já foi assentada. Concorram pelo Supremo Tribunal Federal, o que a forciore afasta completamente a arguição de inconstitucionalidade ou difusa ou concentrada. Apenas quero fazer um rápido registro
que a matéria já foi, em parte, resolvida por esta Corte, como Sua Excelência mesmo anotou em seu voto, na ação direta de inconstitucionalidade 2150 do Distrito Federal, e que foi relator o ministro Ilmar Galvão, que considerava plenamente constitucional o registro das alienações fiduciárias no órgão de trânsito. Também observo que na ADI 2602, relatada pelo ministro Eros Grau, também uma ação que já foi discutida tanto da tribuna quanto por alguns dos ministros da Casa, entendeu-se com todas as letras que os notários e registradores exercem uma função estatal. Portanto, essa função estatal, por força da Constituição, ela pode ser delegada e como toda delegação, pode ser revogada, sobretudo à luz do princípio da eficiência que está estampado com todas as letras no artigo 37, caput da nossa Constituição. Grandes julgamentos do STF faz agora um rápido intervalo. Daqui a pouco você conhece os detalhes da lei que regulamenta a alienação fiduciária. Até já! A educação é um direito de toda criança e adolescente. Os pais ou responsáveis que deixam de oferecer instrução primária aos filhos cometem crime. Essa prática é chamada de abandono intelectual e pode dar cadeia de 15 dias a 1 mês ou multa. Abandono intelectual é crime, sim. O Iluminuras desta semana recebe o coach Homero Reis. Mestre em educação, Homero tem 18 livros lançados. No segundo bloco, a conversa com a advogada Nara Moraes. Doutoranda em Direito, ela fala dos livros publicados e da formação em veterinária e em artes cênicas. Grandes julgamentos do STF está de volta. O programa de hoje apresenta como tema central a alienação fiduciária. Conheça agora os detalhes da lei que regulamenta essa modalidade de contrato. Na verdade, nós temos 3 modalidades de alienação fiduciária. Nós temos a alienação fiduciária de bem imóvel infungível, que é justamente essa que foi questionada do artigo 1361 do Código Civil. Nós temos a alienação fiduciária de bens imóveis, alienação fiduciária de bens móveis fungíveis. Então, temos essas 3 modalidades, sendo que uma delas está inserida no artigo 1361 do Código Civil e as outras estão em outras leis, em leis esparsas. Os bancos, as financeiras, eles efetuam a compra desse veículo. Esse veículo fica com a pessoa física, no caso o consumidor, fica com esse veículo. Ele deve conservar esse veículo, guardar esse veículo com ele, podendo, obviamente, utilizá-lo. Só que, em contrapartida, ele tem a obrigação de efetuar o pagamento dessa dívida para o banco. E, ao final, quando ela quitar essa dívida, o veículo fica... a propriedade do veículo será transferida para o próprio devedor, ou seja, o banco não terá mais a propriedade desse veículo. Essa anotação da alienação fiduciária, ela deve ser feita no registro do veículo, perante o órgão competente de licenciamento, que no caso é o Detran. Só que o que se questionou, o que foi decidido nessa ação julgada pelo STF era da necessidade do cliente, além de ir ao Detran para fazer essa anotação no registro, dele ter que se dirigir a um cartório e efetuar o registro desse contrato, desse título, em cartório, para que seja tornado publicamente para outras pessoas, para ter validade com terceiros, para ele ter conhecimento de que o veículo
ele não é de propriedade daquela pessoa, ele é de propriedade do banco. Essa decisão foi importante para o consumidor, porque caso fosse obrigatório esse registro, tanto no órgão de licenciamento, no registro, tanto no órgão de licenciamento quanto nos serviços notariais, o consumidor teria que enfrentar duas burocracias. Seria até uma despesa a mais para o consumidor. Por outro lado, quando esse consumidor fosse vender esse veículo para alguma outra pessoa, você imagina essa outra pessoa tendo que procurar em diversos cartórios espalhados pela cidade para ver se em algum deles existe esse registro de alienação fiduciária. Com essa decisão, basta ela ir somente ao sistema do órgão de licenciamento, ao sistema do Detran, que ela consegue visualizar essa informação. Ela não precisa mais gastar tempo nem dinheiro procurando nos cartórios. E o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que se você quer rever esta ou outras edições, é só entrar no site tvjustiça.jus.br e clicar no link do programa Grandes Julgamentos do STF. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.